Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, como é que vocês estão? Passando aqui para a gente compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito de Atos 11, isso aí, Atos 11. No livro de Atos 10, a gente encerrou falando a respeito do Espírito Santo descendo sobre os gentios e eu tenho certeza que foi uma ministração poderosa também, né? Foi uma leitura poderosa sobre as nossas vidas, foi algo tremendo que o Senhor liberou sobre nós e nós entendemos ali no capítulo de Atos 10 que o Senhor não faz acepção de pessoas. Isso é tremendo, porque muitas das vezes nós nos vemos num lugar de ficar julgando quem merece, quem não merece, quem deve, quem não deve, e o Senhor nos ensina ali que não há acepção de pessoa para Ele. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 11 de Atos, e eu te convido para fazer essa leitura comigo. Vamos embora? Começando aqui a leitura, vai falar o seguinte, ó. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles?" Olha, o povo indignado. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... Aí Pedro foi discorrer o que havia acontecido, como foi que ele chegou até lá. Vamos continuar? Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Pedro começou a dizer o que aconteceu com ele, né? Antes dele ser levado até os gentios, antes dele chegar até os gentios. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Ao que respondi: "De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo." Pela segunda vez a voz do céu falou: "Não considere impuro aquilo que Deus purificou." Isso se repetiu 3 vezes e, de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse, olha só que tremendo: "Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos." Olha que coisa maravilhosa. O Senhor falou com Pedro e falou com aquele homem. E um anjo do Senhor fala com Pedro: vai, sem hesitar, tipo, não questiona, só vai. E esse homem já tinha a orientação do Senhor, ó, Pedro vem e Pedro vai falar palavras de salvação para você e para sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: "João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus?" Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: "Então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida." Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. A salvação vem para todos aqueles que creem, aqueles que querem estar caminhando com Cristo. Isso é tremendo, isso é lindo demais. Vamos seguindo aqui a nossa leitura. Capítulo 11, versículo 19.
Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre ou de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Crendo, se converteram ao Senhor. Foi o ID. Foram pregando. A palavra de Deus, o evangelho foi sendo anunciado. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Nós temos nos alegrado quando vemos a glória, a graça, a manifestação de Deus nos lugares por onde a gente tem passado? Nos lugares por onde tem sido anunciado o Evangelho de Cristo? E exortavam todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que coisa linda! Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. E cristãos representa pequenos cristos. Olha que coisa maravilhosa! Vistos como seguidores de Cristo. Pequenos cristos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Na igreja primitiva não tinha é meu, é seu, não. Era uma comunidade onde eles se ajudavam. Se você precisa, eu tenho, eu te ajudo. E isso é o que eles estavam fazendo aqui. Em saber que alguém estava passando uma necessidade, porque aqui fala, ó, no versículo 28, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. E olha o que os discípulos fizeram. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo. Que nós não nos cansemos de ajudar com aquilo que nós podemos também, em nome de Jesus. Que nós permaneçamos nos alegrando quando vemos a glória do Senhor invadindo algum lugar. Que sobre nós não tenha um julgamento de esse merece, esse não merece, aquele ali merece, super crente, ele merece, esse não. Não! O Senhor não faz acepção de pessoa. Ele não faz acepção de pessoas. A salvação veio para todos aqueles que creem. A condição para a salvação é crer. Quando eu creio, eu quero caminhar contigo. Quando eu quero caminhar contigo, eu te obedeço. Amém? Que nós possamos entender isso de uma vez por todas. E que sejamos boca do Senhor nessa terra, que sejamos aqueles que anunciam a palavra do Senhor sem julgamento, sem medida. Que a gente simplesmente anuncie as palavras de vida por onde quer que o Senhor tenha nos mandado ir. Assim como ele direcionou a Pedro, vai sem questionar.
Que a gente esteja sensível à voz dele e que nós possamos obedecer e ir sem questionar quando o Senhor nos mandar ir a algum lugar, falar algo, fazer algo para alguém, para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por esse tempo. Obrigada pela tua palavra. A tua palavra é vida para nós. Estejamos atentos a ti, obedientes à sua voz, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém? E graças a Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.